Ei, Gleice. A gente não aceita evento sem mulher participando, não. Ó, É mas porque a dessa mulher. vez foi porque nenhuma pôde estar presente, Exato. infelizmente. Mas não tem problema, estamos com Isso é ótimos bom assuntos. também, porque estavam todas ocupadas em outros projetos. Bom, já estamos gravando, então, pessoal, sem falar mal de ninguém agora, né? Você tem que falar só antes de começar a gravar. Obrigado aí pela participação de todos. Lembrando que isso aqui fica gravado, né? Então depois dá para assistir pelo YouTube. Já com, claro, pedir a contribuição de vocês para a gente compartilhar depois. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é um tema que nasceu junto com o Hub Incrível desde o inicinho, né? Era uma temática de interesse de como é que a gente fala de circularidade de forma inclusiva, né? Quem trouxe muito essa expertise para a gente foi a ANCAT junto com a Fundação Avina, né? Que são nossos parceiros desde o início do Hub também. E é uma pauta necessária, né? A gente tem visto aí boas perspectivas de futuro. Estava falando com o Carioca aqui antes, né, Carioca? Boas perspectivas de futuro, boas promessas. Vamos ver isso se materializar agora, mas eu acho que tem muito trabalho para ser feito. Estou bem feliz aí com o movimento, o crescimento do movimento de catadores no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre, especificamente, todos os nossos temas a gente pensa de forma inclusiva, mas hoje nós trouxemos a pauta exclusiva de catadores, né? E tem uma historinha. E para contar a historinha, eu vou compartilhar um PPT com vocês, que não é costume a gente fazer isso aqui, mas eu acho que é bom porque essa história foi bem legal, de como que a gente chegou aqui. Deixa eu compartilhar. Vocês já estão vendo minha tela? Sim? Ah, ótimo. Obrigado, Fábio. É, a gente lá atrás, a gente mapeou, né, vários problemáticas que a gente queria resolver na área de circularidade, de embalagem especificamente, e a gente mapeou mais de 50 problemáticas, né? Dentro dessas problemáticas, a gente foi destrinchando e discutindo sobre pontos de melhoria, até que a gente faz um encontro mensal, que a gente vai retomar agora esse mês, que chama Conselho Circular. É só para os patrocinadores, com alguns convidados aqui nossos internos. Essa é uma reunião mais interna nossa. Então, quando a gente fazia essas conselhos circulares, o Roberto Dancati participando, ele questionava sempre sobre catadores, né? E tinha um tema que me chamou a atenção, que era a gente não remunera o catador pelo serviço prestado, só pelo material. E bem interessante, eu brinco que o bom de ser leigo no assunto é que dá o direito da gente estar cru, né? Aí eu fui no prédio, no meu prédio, fui lá embaixo, passaram 7 carros de catador, assim, antes da prefeitura, do carro da prefeitura. Igual é o comum de todos os lugares, né, hoje em dia. Depois eu descobri que isso era verdade. E eu fiquei impressionado que os 7 que passaram antes da prefeitura não pegaram o vidro. A prefeitura pegou o vidro. E eu contei isso para o Roberto. Falei, Roberto, me parece que o catador não presta serviço ambiental completo, não, porque ninguém pegou o vidro. Quem pegou o vidro foi a prefeitura. Aí o Roberto, muito sagazmente, né, ele falou assim, claro, ninguém remunera ele para prestar o serviço ambiental. Isso que gerou uma discussão minha dele com a Vina, muito interessante, de aprofundar e falar, tá bom, como é que a gente gera, então, projetos para remunerar o catador pelo serviço prestado? E depois de várias reuniões e discussões, a gente chegou à conclusão que a gente precisava criar esses projetos. Esses projetos não existiam ainda. E tem uma metodologia do Design Thinking que a gente usa muito aqui, a gente tem recentemente a Olga aqui e outras pessoas, o Carioca e o Fábio, tiveram lá no nosso workshop de reuso, né, esse mês presencial, lá na Heineken, e a gente usou uma metodologia que chama Sprint. O que que a gente fez? A gente rodou 4 encontros com um grupo selecionado de pessoas, encontros online, porque a gente estava no meio da pandemia, e a gente queria responder essa pergunta: como remunerar o catador pelo serviço prestado? E a gente aprofundou no desafio, né? Não, sem querer colocar vieses, né? Sem querer culpar alguém, mas entendendo como é que intencionalmente a gente cria projetos relacionados a isso. E esse slide que eu estou compartilhando aqui fala um pouquinho sobre esse, foi o slide desse encontro lá atrás, né? Vamos ampliar a discussão. Quais as soluções para este problema, né? 14 bilhões de reais é o valor que o Brasil deixa de ganhar com a reciclagem de resíduos. Mas, afinal, por que os catadores não são remunerados pelo serviço prestado? E a gente fez um desenhozinho, né? A gente passou por um primeiro momento, um primeiro encontro só de insights, só de pensar ideias. Depois a gente foi para um segundo encontro de ideação, beleza, eu tenho esses insights, essas ideias, esses desafios, mas a gente precisa idear, né? Quais são as ideias que a gente pode desenvolver para resolver esse problema existente. E depois a gente foi prototipar essas ideias.
Então, os grupinhos que estavam lá, tava uma galera, tava o Eric da Recicleiros, tava o Sérgio, né, esqueci o nome da startup dele, tinha lá umas 5 startups, tinha empresa. Esse evento foi patrocinado pela Heineken, pela Klabin, pela Coca-Cola, pela Danone e pela Latitude R, né, que é um grupo também apoiado pela Nestlé, Dow, né? Então, assim, ó, tinha gente de tudo quanto é tipo que você imaginar, de empresa, de catador, de startup, pensando em ideias. E nessa ideia, nessa prototipação, a gente criou 7 protótipos. A gente criou 7 negócios que deveriam, fictícios, né? Quando você está criando um protótipo, ali, você idealiza e prototipa, e agora a gente vai retomar esses protótipos. Até uma novidade, primeira mão aqui para vocês. Nós vamos começar a divulgar forte isso, em primeira mão, junto com a ANCAT, Instituto Heineken, né? Que é o Instituto Heineken tem a pauta aí de catadores. Não sei se vocês viram que lançou, né, Breno, o hub de catadores aí recentemente. E a gente resolveu puxar esse meetup para falar de um doce. Tá vendo que os 7 protótipos têm um nome? Cada um tinha um nome. Tinha um protótipo chamado Preço Justo. O objetivo desse protótipo era como a gente ajuda o catador a definir o preço do serviço dele. Porque na hora que a gente foi para a rua conversar com os catadores, eles tinham grande dificuldade de definir o preço, quanto cobrar. Então, cada protótipo tem um paperzinho, tá vendo? Ó, agrega livre, o zelador urbano, operador de logística reversa, mapeamento da jornada de catadores. É isso que nós vamos falar hoje. Então, um dos protótipos foi esse. A gente começou a pensar assim, olha que interessante, a galera não conhece os perfis de catadores que existem e tem uma dúvida, né? Porque você tem um catador que separa material no transportador de correia, você tem um catador do administrativo, né, carioca, que cuida do financeiro, você tem um catador que vai para a rua catar, e dentro do catador que vai para a rua catar, você tem vários perfis. Você tem um catador informal, que ele simplesmente levanta, pega o carrinho na casa dele e cata. Você tem um catador cooperado, você tem um catador associado, você tem um catador que é MEI, né, microempreendedor individual. Você tem um catador que não, além de ser MEI, ele põe a família inteira no negócio, né? Então, uma família catadora. E cada um tem uma especificidade, um perfil. E a gente começou a entender o que que a gente deveria fazer de protótipo para poder falar disso. Então, pronto. Não é o costume aqui do Meetup a gente compartilhar slide, mas eu acho que eu precisava mostrar até para ilustrar para todo mundo o ótimo trabalho que eu acho que foi feito no ano passado e como agora nós vamos potencializar isso. E hoje nós estamos com alguns convidados aqui. Nós convidamos o Carioca, Felines, né? Vulgarmente conhecido como Carioca aí, famoso na área de catação. Muito obrigado, Carioca, pela disponibilidade. Vou pedir para vocês se apresentarem já já, seu nome, seu bairro, como a gente fala aqui em Minas. Estamos com o Fábio, que é da ANCAT, e estamos com o Bispo. O Bispo conseguiu entrar, Bispo? Ele estava com problema no áudio aqui. Ainda não, ainda Ainda não. não? Estamos Tá, tentando resolver aqui. me avisem aí. Nós Tá, estamos com Jô? convidados especiais aqui, ouvintes também. Se quiserem depois participar, fiquem à vontade, viu, pessoal? Tá? A Olga, que esteve conosco no workshop, o Breno da Heineken, nosso representante, parceiro, o Odair, que estava na última conversa conosco aqui, que tem um super projeto com a juventude aí, com crianças. Odair, parabéns aí, eu dei uma stalkeada no você. Elisângela da Adarg, né, também esteve presente no workshop de reuso conosco. Enfim, tem uma galera bem legal aqui participando conosco. Ó, Maria Consualita, da Prefeitura de Belo Horizonte. Enfim, então, estão bem acompanhados. Carioca, vamos começar com você? Hoje o tema é para falar de jornada de catadores, então se apresenta, fala um pouquinho rápido aí da sua história e já deixa uma frase aí sobre o jornada do catador, vindo direto do catador. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Quero agradecer aí pelo convite. É uma honra poder estar aqui, principalmente num painel, né, onde a gente conta aí com a presença do Fábio, né, da ANCAT, o Bispo, que é uma referência quando se fala em catação e catadores, não tem como não citar o Bispo. E eu, que cheguei aqui em São Paulo há 36 anos, né, e logo no início eu me vi desempregado, em situação de rua. Durante 12 anos da minha vida eu morei na rua e através do garimpo, né, que as pessoas chamam de lixo, né, através desse garimpo eu consegui sobreviver durante 12 anos. Hoje estou presidente da Coopercaps e da Conatrec, que é a Confederação Nacional de Cooperativas de Reciclagem,
E eu acho um tema excelente para a gente poder hoje estar debatendo aqui e trocando, né, conhecimentos e dando sugestões para que, quando se começar a desenhar, né, a proposta para remuneração justa pelo trabalho, pelo serviço ambiental urbano prestado pelos catadores, a gente possa ter essa inclusão de fato. Obrigadão, Carioca, pela apresentação ótima aí. Já tenho umas perguntinhas para vocês, e no final a gente também abre perguntinhas para quem estiver assistindo aqui. Vai lá, Fábio. Opa, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui para ouvir, principalmente, né? Porque eu acho que o sujeito está aqui, Telines e Bispo, que são catadores e podem aí trazer para a gente o dia a dia, né? Do que é ser catador, os desafios, a luta diária, a luta pela sobrevivência, entendendo que muitos ainda não estão, né? Como o Telines e como o Bispo. A gente tem uma grande massa aí de catadores que ainda continuam invisíveis, discriminados. A gente está aí com o Hub da Cidadania, né? Com parceria com o Instituto Heineken, né, Breno? E a gente tem identificado muitas questões, né, em relação a esses trabalhadores, as suas necessidades, as questões, né, de dificuldade de acesso a direitos básicos, sociais, direitos de cidadania. Então, muito bom tema para a gente poder discutir, aprender aí com Telines e com o Bispo, e vamos que vamos. Boa, Fábio. Acho que o Bispo ainda está tentando se conectar ali, teve um problema no áudio. Ele é da Combosa, né? Que é uma Kombi catadora aí. Depois ele vai explicar um pouquinho sobre, mas também é uma grande referência na área. Então, eu vou começar com a pergunta para o Bispo, já que ele jogou o corpo fora, né? Você viu? Ele falou assim: vou vir aqui aprender a ouvir. Não, eu quero te ouvir também, Fábio. Acho que sua experiência é ótima aí na área de catadores, como técnico apoiador aí da ANCAT. E eu queria já te fazer uma pergunta para você me ajudar a expandir, que eu acredito que nesse tempo que você está atuando na área de catadores junto com a ANCAT, na parte técnica especificamente, essa questão da jornada dos catadores, de entender os perfis, é muito importante, né? Não dá para eu responder a pergunta. Por que a gente está começando com esse protótipo, gente? Porque quando a gente pensa em responder a pergunta de como remunerar o catador pelo serviço prestado, a gente precisa necessariamente entender os perfis de catadores antes. Porque a gente não está falando com um padrão, né? Não existe só catadores, existem vários tipos, com desafios distintos, né? Cada modelo de catação tem o seu desafio. Tem um dado muito interessante que a gente levantou no TC100, que é um projeto nosso, do Território 100% Circular, que 15% em média, né, Jaque, de tudo que é recuperado no Brasil é feito por cooperativas e associações de catadores. 15%. Ou seja, é feito pelo catador associado, cooperado, né, Fábio? 85% é feito pelo catador independente, pelas empresas de recuperação, né? A gente tem desde startup até organização independente ali que inclusive muitos atrapalham, né? Geram desvalor, não são muito unidos na sociedade. Mas é um número interessante. Ao mesmo tempo você fala, pô, André, 15% é pouco, né? Eu pensei pouco, mas se você pensar em market share, né? Um tipo de organização que tem 15% de market share do resultado é representativo. Eu acho que, e olhando para os dois mercados, Fábio, a gente percebe uma organização muito mais robusta e justa, né, em comunidade, quando se fala do cooperado e do associado, né, do catador que está organizado em grupo. Inclusive, melhores remunerações, né? Quando você pega o estudo da ANCAT, do MAPA lá, você vê que os cooperados e os associados eles recebem mais por mês, né? Eles são melhores remunerados do que o catador independente. Queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, Fábio, sobre sua experiência com esses diversos perfis. E quando a gente fala aqui em jornada dos catadores, o que vem na sua mente sobre esses diferentes perfis de catadores? O dado que a gente tem trabalhado, né, André, é que 90% das embalagens pós-consumo no Brasil passam pela mão de um catador, seja ele organizado ou não, né? Isso é um estudo do IPEA que foi feito aí durante a pandemia. Então, quando a gente fala de recuperação de embalagens pós-consumo, a gente sabe que 90% desse material começa
a entrar na circularidade pela mão de catadores e catadoras. Nesse sentido, a gente aí pode começar a conversar, né, sobre como é esse trabalho. Quer dizer, o trabalho do catador autônomo é um trabalho que muitas vezes, né, muitas vezes não sempre, está ligado à sobrevivência diária. Tem uma expressão que os catadores usam, que é a gente cata o almoço para comer a janta, né? Então, é o imediato, é a necessidade imediata de sobrevivência. E, nesse sentido, a comercialização acaba sendo sempre aquela comercialização pelo preço que o ferro velho, né, que o sucateiro coloca e pela possibilidade, né, de ter aquele dinheiro diário para sobreviver, esse catador acaba se colocando. O que a gente entende é que a gente precisa realmente criar nas cooperativas formatos, né, como muitos já vêm criando, de fazer a comercialização conjunta. A gente imagina que os preços médios praticados pelo comércio atacadista, e principalmente esse menor, que é geralmente onde os catadores estão levando seus materiais, os autônomos, esse preço pode subir aí, dobrar, certamente, se for feita uma comercialização conjunta, né, desse material via cooperativas. A gente tem experiências que demonstram isso, mas só isso não vai ser o que vai dar dignidade tanto para os catadores autônomos quanto para os catadores organizados em associações e cooperativas. A venda do material, e muitas empresas, muitas pessoas acham, pô, a gente está doando material para a cooperativa, isso já é bom. Não, doar um material não é bom, porque existe um serviço. Você, quando recebe o material de doação, você tem que triar, você tem que separar, você tem que prensar, você tem que comercializar. Então, é um tratamento. O que tem que se entender é que o catador faz um processo de tratamento desse resíduo, além da coleta, quando ele faz a coleta. Então, estamos já falando de dois serviços que deveriam ser remunerados para os catadores: a coleta, né, e a triagem. Então, isso é fundamental. Acho que esse é o princípio básico da ANCAT, da atuação da ANCAT, é o reconhecimento da prestação de serviços que os catadores e catadoras desenvolvem, estejam organizados, estejam desorganizados, estejam nos lixões, nas ruas, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, eles prestam um serviço que é um serviço ordinário, que é pago muitas vezes por uma empresa fazer, é pago, né, pelas prefeituras, por contratos, e aí o que a gente fala é isso: tem que ter contrato com as organizações, com os cooperativos, como já está previsto em lei, inclusive com possibilidade de dispensa de licitação, e aí sim a gente começa a trazer a sustentabilidade para essas organizações, porque se a gente conseguir se organizar para ter uma venda em rede, uma venda direto para a indústria, pulando intermediários, se a gente consegue ter a prestação de serviço, que é uma coisa básica, né? Quer dizer, se presta serviço tem que receber, nem relógio trabalha de graça, né? Estavam falando outro dia aí, hoje inclusive tem que ligar na tomada muitos dos relógios, antes a gente dava corda, né? Agora tem que ter energia. Então, a gente entende que se não tiver um conjunto de ações, realmente a conta não fecha. Só a venda do material, a gente está passando aí por uma baixa de preços e está vendo a situação que as cooperativas estão passando. Então, o que a gente tem colocado é que tem que haver o reconhecimento da prestação de serviço e tem que ter também o pagamento do serviço ambiental, porque isso a gente entende que é uma política, inclusive, que vai mudar essa situação que foi colocada aqui, do catador não trabalhar com determinados tipos de material, porque aquele material não é interessante. Mas a gente já tem projetos que, quando você remunera por tonelada esse catador autônomo, e você remunera pela prestação de serviço, e você ainda agrega a esse catador o crédito de logística reversa, a gente consegue triplicar a renda dele. Então, tem o crédito que deve ser pago também para o catador autônomo, e a gente já está
desenvolvendo um projeto nesse sentido. Já estamos pagando e os resultados do primeiro mês foi isso. O seu Jerônimo saiu de R$ 800, que já era na comercialização conjunta com a cooperativa, e passou aí a 2.200 em um mês. Por quê? Porque ele está recebendo pela prestação de serviço, que é um contrato da prefeitura, está recebendo o crédito logística reversa. Ainda falta o pagamento de serviço ambiental. O que eu falo que é o pagamento de serviço ambiental? A gente pode monetizar ele com os custos evitados. Cada tonelada que um catador autônomo coleta na cidade de São Paulo é uma tonelada a menos que vai ser transportada, que vai para o transbordo e que vai para o aterro. Isso tudo tem custo e é pago no contrato. Então, esse custo evitado já é um custo de serviço ambiental que a gente poderia pensar, até imaginando o espaço de vida útil do aterro, etc., fora os impactos ambientais da própria atividade, né, da reciclagem. Então, esse é o nosso desafio, é compor essa cesta de receitas para as organizações de catadores e para os catadores autônomos. Boa. Fábio, a Lisângela mandou uma pergunta aqui. Lisângela, eu já vou fazer a sua pergunta para o Fábio, tá? Daqui a pouquinho. Deixa eu fazer a sequência aqui de perguntas. Teve uma vez, né, no meio dessa conversa, desse projeto, que uma conhecida minha aqui de Belo Horizonte me procurou e falou: Não, André, que super legal a discussão, né, de catadores lá no Hub em Crise, tem acompanhado. É uma pessoa que não atua nesse mercado, né, de impacto, é uma pessoa comum aí do mercado. E ela falou assim: lá no meu condomínio, a gente fez uma super parceria com a cooperativa. Eu, que legal, como é que foi a parceria? Não, a gente separa todo o resíduo e eles vão lá e buscam. Eu falei: que legal, e você paga quanto por esse serviço? Eu fiz o teste para ela, né? Fiz a pergunta: você paga quanto por esse serviço? Deles irem lá buscar. Ela: uai, eu já dou o material para ele, que vale dinheiro, eu não pago nada. Eu falei: sério? Você sairia da sua casa para buscar um negócio em outro lugar a trabalho de graça, sem receber? Ela: não, André, não faria. Eu falei: se você não faria na sua empresa, por que você faz com o catador? E você vê, eu vi rápido a conscientização dela, porque ela era uma pessoa que queria se conscientizar. Ela queria, mas ela não tinha dado. E um dos problemas que a gente tem é acesso a dados, né? Acesso à informação. A gente tem que usar a comunicação a favor da geração de impacto, da conscientização mais forte. Eu acho que esse é um dos papéis que o Hub, a ANCAT trabalha muito isso também, né, Fábio? E aí a pergunta para você, Carioca, nesse mercado de catadores, né? A gente tem esses desafios de comunicar. A gente lá no TCC, a gente teve um case parecido com esse que você comentou, Fábio. A gente tinha lá os catadores ganhando 800, 900 reais por mês. Veio a Viracer, que é uma startup, né? Que inclusive foi comprado pela Ambipar recentemente. Duas super empreendedoras, super competentes. E elas fizeram um modelo. Elas foram lá, entraram, melhoraram a cooperativa e teve um mês lá que o catador ganhou 3.400. Então chegou a terá de 800, 900 para 3.400. E o modelo delas é diferente, eles não pagam pelo crédito ainda, sabe, Fábio? Era só organização de gestão. Então, a gente fala uma frase, Carioca, que incomoda os catadores, nós, assim, a sociedade fala uma frase que incomoda os catadores e eu entendo, que é, precisa se profissionalizar, né? Porque quando fala assim, quando alguém virar para mim: André, você precisa se profissionalizar, eu vou ficar com raiva, eu vou falar: não, mas eu sou profissional, eu posso melhorar minha gestão, né? Mas eu não deixo de ser profissional porque eu posso melhorar a gestão. Todo mundo pode melhorar a gestão, né? Sempre. E os catadores sempre colocaram isso: ó, profissionalizar não, a gente é profissional, a gente precisa melhorar a gestão, mas profissionalizar não é uma palavra que a gente curte, né, Carioca? Teve um movimento muito grande de combater essa palavra, eu concordei, rapidamente a gente mudou a forma de falar no Hub, e tem a ver com o mesmo caso dessa amiga minha, é de conscientizar, de entender o quanto isso valoriza. E quando o mercado fala profissionalizar para os catadores, está pensando nisso, né? Que é melhorar a gestão. Que é pegar o catador que está ganhando 800, 900 por má gestão, igual uma pequena empresa. A pequena empresa contrata um consultor numa padaria, contrata um consultor, de repente a padaria começa a vender mais. Porque o consultor organizou. Tem uma aqui de organização, não tem, Carioca? Você já passou situações desse tipo, Carioca? Você pode compartilhar com a gente de, entre aspas, né, profissionalização de uma cooperativa, de um catador, e que gerou resultado igual esse que o Fábio comentou e o que eu comentei? Bom, primeiro, falar depois do Fábio é complicado, né? Era uma enciclopédia. Assim, eu gostaria de acrescentar antes alguns pontos aqui, que quando a gente fala das cooperativas e associações de catadores, são grupos organizados, né, que deveriam
através da sua gestão, oferecer também outros serviços. Mas aí passa, sim, pela profissionalização. É importante que as cooperativas e associações, grupos organizados, entendam que só coletar, separar, prensar e vender, a conta não vai fechar mesmo. Tá? Hoje eu lidero, estou presidente da Coopercaps, que é uma cooperativa que agora, no próximo dia 30, completa 20 anos, e que nós buscamos este conhecimento, essa qualificação, para que nós pudéssemos oferecer outros serviços. Hoje, a gente tem, com relação à receita de outros serviços, cerca de 40% do nosso faturamento é oriundo de outros serviços. Serviço de gestão, de treinamento, de palestras, de trabalho de educação ambiental em empresas e grandes geradores. E a gente consegue, através destes serviços, ter outras receitas que consigam melhorar a qualidade de vida e a retirada de seus profissionais. Quando a gente começou a fazer um estudo sobre os catadores individuais, avulso, sei lá, a forma de denominar que cada um fala, a gente pensou e criou, em fevereiro do ano passado, o Rede Transforma, que é um programa voltado para os catadores individuais, porque isso incomodava muito, principalmente a mim, que vim da rua e precisava buscar alguma coisa que pudesse melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e dar visibilidade para eles. A intenção primeira era trazer esse pessoal, tirar eles da rua e trazer para dentro da cooperativa. Mas esbarramos no princípio número 1 do cooperativismo, que é a livre adesão. E a grande maioria não queria, porque na cooperativa tem regra, tem horário, tem que usar uniforme, EPI, enfim, tem regimento interno, ele não se adapta, ele prefere não trabalhar. Conseguimos fazer uma aproximação desse cidadão com a cooperativa, transformando a cooperativa num centro de recepção dos resíduos que eles trabalham na rua, no dia a dia, e oferecendo um preço, tá? Que pudesse melhorar a qualidade de vida dele, porque a cooperativa trabalha em rede, como o Fábio muito bem colocou, a cooperativa trabalha em rede e tem condições de oferecer um preço 3 vezes superior ao que esses comércios clandestinos oferecem hoje para os catadores. E aí a gente começou a fazer um trabalho com eles a partir da melhoria de ganho, porque todos nós somos comerciais, e o catador também é comercial. Ele não está catando material, garimpando material na rua, ou nos condomínios, na empresa, ou porta a porta, porque ele é ambientalista, está preocupado com o recurso natural, com o meio ambiente, com nada disso. A fome e a miséria fez o cara partir para aquele lado ali e começar a garimpar aquilo que as pessoas chamam de lixo. E a gente começou a perceber que quando nós mudamos esse perfil dele, eu tenho um catador que antes tirava aqui 800 mil reais por mês, ele está ganhando isso por semana. E a gente começou a transformá-lo em empreendedor. Começamos a capacitá-lo, a treiná-lo, porque ele pode sim ser um catador individual, mas que não seja aquele cara que fica rasgando o saco na rua, que ele possa se profissionalizar, se qualificar e vender os seus serviços para os grandes geradores. Aí sim, a partir deste trabalho, você consegue fazer com que ele se torne um empreendedor e ele vai vender os serviços dele para padaria, para restaurante, para lanchonete, para grandes condomínios. E aí ele consegue virar a chave e começa a buscar conhecimentos, profissionalizar, investir. Eu tenho um catador que está trabalhando com a gente no programa Rede Transforma, que já está gerando emprego, já está dando emprego. Já tem 2, 3 pessoas trabalhando com ele para atender o volume que aumentou consideravelmente. Então, Que é até um perfil que eu falei, né? Que é o microempreendedor individual, que ele já tem uma equipe, né? Lá no TC100, Carioca,
A gente achou um catador lá que tinha carro. O fato dele ter carro fazia ele ser praticamente um intermediário, né? Ele comprava do catador de rua, ia para Ponta Grossa e vendia. Então ele parou de catar na rua porque ele conseguiu um carro para poder ser o intermediário, né? Entre o catador e o comprador lá. Eu gostei do termo que você usou, né? Dos clandestinos. Agora, sim, o que nós precisamos entender é que os empreendimentos hoje, vamos falar de cooperativas e associações, que têm alguma espécie de um local para trabalhar, um galpão, uma cobertura, sei lá, mas que esbarra num grande problema, que é a falta de oportunidade dessas pessoas se profissionalizarem. Tá? Eu falo profissionalizar porque, na acepção da palavra, nós precisamos formar gestores nas cooperativas. Porque eu vejo que mais de 90% das cooperativas e associações têm problema seríssimo. Não, e o problema, às vezes, não esbarra na capacidade produtiva da central, mas esbarra nas lideranças que não conseguem articular e vender serviço, fortalecer as marcas das cooperativas. E a gente tem um trabalho muito longo ao longo disso tempo todo. A gente fala muito, e é também de interesse nosso, que o pagamento por serviço ambiental urbano seja aplicado imediatamente. Mas se a gente olhar e sermos bem conscientes nas avaliações que fazemos, sabemos que nem todos os empreendimentos estão preparados para serem prestadores de serviço. Então, da aprovação à contratação e ao pagamento por esse serviço, existe uma preocupação em quem vai contratar e quem vai pagar, porque esses empreendimentos ainda não têm a maturidade suficiente para serem remunerados pelo seu serviço. Então, tem que ser feito um processo, um diagnóstico, onde se identifique aquelas cooperativas que estão aptas a prestarem serviço e a ter um contrato de prestação de serviço, e ver aquelas que a gente precisa trabalhar para que o mais rápido possível elas estejam prontas para serem prestadoras de serviço também e receberem por esse serviço. Então, isso é um processo que não é de um dia para outro, ele demora, tá? Mas que a gente precisa entender, e eu, como catador e como diretor de uma das maiores cooperativas do país, eu tenho esta consciência de que nem todos os segmentos estão preparados para isso. E o catador individual, a gente, através do Rede Transforma, leva para ele também, além do serviço que ele está prestando hoje, do resíduo que ele coleta, todo o crédito de logística que a Rede Sul, que é a nossa rede de comercialização aqui, ela comercializa, todos os créditos são destinados para esse catador. Então, a gente consegue dar um salto e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e valorizando o seu trabalho. Super legal, Carioca. Ô, Elisângela, eu não sei se você consegue ligar o microfone, eu vou te chamar para você perguntar daqui a pouquinho aqui, tá? Se você conseguir, me avisa, que aí é melhor ouvir da boca do que ler o texto aqui para você. Eu tô só mudando aqui do celular para o computador, porque tá ruim aqui pelo Tá celular. ok. Não, vou te dar um tempinho aí. Enquanto isso, eu vou aproveitar e dar boas-vindas aqui a Ellen. Ellen, não saiu o nosso cafezinho, né, do Portal Conecta Verde, mas vai sair, bom te ver por aqui. Camila do iFood, super parceira aí. Ficamos alguns meses discutindo circularidade em conjunto lá. Prazer, muito bom encontrá-las aqui. Achei interessante sua fala, Carioca. E antes de eu abrir aqui as perguntas da Elisângela e dos demais que estão publicando aqui ao lado, tem um. Eu fiquei lembrando aqui de algumas cenas, sabe? A gente teve um meetup aqui, um catador virou pra gente e falou assim: eu prefiro pegar bituca de cigarro do que vidro. Porque a bituca de cigarro tinha alguém que comprava na região dele. Isso representa muito como o catador, ele é um empreendedor. Você usou uma palavra que eu adorei. O catador, ele é um empreendedor, né? E você não melhora e cria um empreendedor de hoje para outro. Eu truco alguém. Aqui em Minas a gente fala isso, viu, gente? Truco é um jogo de cartas que a gente joga muito em Minas. Quando a gente quer trucar alguém, né, Breno? O Breno já fez assim com a cabeça, a gente fala assim: eu truco alguém aqui, achar um empreendedor que é a primeira empresa dele. A que deu certo agora.
Normalmente o empreendedor tem várias histórias erradas, né? A gente já fez até alguns eventos aqui em BH, chama Fuck Up Nights, né? Que eu chamo o empreendedor só para falar o que deu errado. É muito comum a gente chamar o empreendedor para falar o que deu certo. Eu acho que na vida do catador não é diferente, né, Carioca? São anos de conscientização, desafio para mudar o mindset fazer ele realmente entender como empreendedor, André, se dedicar. André, desculpa te incomodar, Não, por favor. te interromper, né? Assim, nós criamos aqui um centro de referência, que é um centro de escola, onde nós fazemos a capacitação e a qualificação profissional desses trabalhadores. E temos parcerias com várias entidades educacionais. Os cursos que nós oferecemos, por uma grande universidade da cidade, o primeiro curso que nós fizemos, ele foi completamente esvaziado. Tínhamos 50 vagas, só compareceram 23 profissionais da catação para fazer um curso de logística. Quando acabou o curso, eles foram certificados na universidade, uma coisa maravilhosa. Mas quando acabou o curso, eu fiquei muito triste, decepcionado. Eu falei, poxa, eu fiquei pensando, né? Por quê? Uma coisa de graça, a custo zero, o cara vai buscar conhecimento e foi esvaziado. Menos da metade eu consegui colocar. Aí eu perguntei para um catador, falei, por que você não veio? Sabe o que ele me respondeu? Ele falou, Carioca, eu tenho duas opções. Ou eu alimento o meu saber, o meu conhecimento, ou eu alimento a minha família. E se eu não trabalhar, minha família vai morrer de fome. E aí a gente buscamos parceiro, vamos começar agora em setembro um piloto, que a gente denominou Bolsa Catador, mas que a gente vai ter a sala de aula cheia, vamos poder alimentá-los de conhecimento, de capacitação e qualificação, e, ao mesmo tempo, ele não vai perder o dia de trabalho dele, porque ele vai ser remunerado para ele fazer esse curso. Então, isso é uma forma de pagamento por serviço ambiental, né? Que a gente busca que os fabricantes de embalagem, que os grandes geradores entendam que o nosso trabalho ele precisa ser remunerado e nós precisamos nos valorizar. A gente precisa deixar de lado um pouco o assistencialismo, que hoje, ou durante muito tempo, até nós mesmos, nos vitimizamos demais, tá? E a gente precisa começar a ter um entendimento de que a gente está prestando um serviço para alguém e alguém tem que nos pagar por isso, que ninguém trabalha de graça, como o Fábio muito bem disse. Legal essa reflexão, né? Porque a gente tem a noção clara de que a gente paga para fazer um curso. A gente paga para estudar. Mas isso não é uma realidade de todos, né? Tem setores que para trabalhar, para estudar, eles precisam receber. Isso a gente vê acontecendo, né? Desde o Bolsa Família como programa estruturado até o Bolsa Catador. Quero apoiar, viu, Carioca? Depois me manda esse projeto aí que a gente puder contribuir. Acho que a gente tem É, vários desafios na nossa história para falar sobre essa questão, né? É um tema Estão super todos difícil, convidados para virem aqui conhecer, tá? muito legal. Ah, Fábio, você quer falar? Não sei, eu oi. ia falar para Não, ele antes não, de fazer a eu pergunta ia para você. falar que é fundamental, quer dizer, a gente está com uma iniciativa também, que é a Unicata, a Universidade do Catador, e é fundamental que você possa, né, apoiar com os custos, né, de ausência no trabalho, né, com uma diária, com um transporte, para que as pessoas possam estar liberadas, né, como se dizia, né, Telines, lá atrás, quando a gente tinha apoio da igreja e das pastorais. Então, ó, o fulano está liberado, né, Mas por que ele está liberado? É porque ele está lá recebendo, né, para poder desenvolver aquela atividade. Então, é fundamental que a gente pense sempre nessas estratégias aí para atrair para os catadores para esse momento que é fundamental, tanto na cooperativa quanto na sua jornada individual, autônoma, o conhecimento, a informação. O que a gente tem percebido é que pouquíssimos catadores, e até falando de lideranças de cooperativas, conseguem, né, ter uma visão clara do que é todas essas normas que estão sendo editadas, né? Recentemente tivemos duas. Então, a gente levar essa informação do que é o crédito de logística reversa. Muitas vezes as pessoas pensam, pô, o crédito vai salvar. Não vai, é uma parcelinha da renda.
A gente está falando aí na média de 10 centavos por quilo. Então, muitas pessoas falam, pô, isso é a solução. Não, não é, isso é só um instrumento. Fábio, uma Ele vez eu sentei. sozinho não vai trazer dignidade para ninguém. É uma obrigação que está legal das empresas e tal. A gente tem que buscar outras coisas, a gente tem que trazer Outras uma receitas, né? cesta, outras receitas, uma cesta, como o Carioca falou, olha, contrato de coleta seletiva, muitas cooperativas fazem a tonelada, mas é também a educação ambiental, que é paga também no contrato. Então a gente tem que buscar essas receitas, fazer palestra. Bispo não está conseguindo falar, mas eu acho que é um exemplo de empreendedor, né? Quem nunca viu, eu recomendo ver um filme que chama A Margem do Lixo, de 2006, do Evaldo, e que traz bispo, traz várias lideranças aí dos catadores discutindo naquela época, né? E mostra que o bispo realmente virou um empreendedor, né? Hoje ele carregava uma carroça descendo aquelas ladeiras da Liberdade até o Glicério, brecando, você falava, ele vai se arrebentar lá embaixo. Eu não sei se ele está me ouvindo, me permita, bispo, contar um pouco dessa história que eu já compartilhei, que você compartilhou comigo, mas é isso, hoje ele é um empreendedor, ele está fazendo coleta em condomínio, ele está fazendo coleta em eventos, ele está entregando informação, né, para esses contratantes, no sentido, olha, eu fui, fiz a coleta, estou te devolvendo a informação aqui, foram tantos quilos disso, tantos quilos daquilo. Isso é dinheiro, isso é serviço. Então a gente tem que realmente cobrar por isso e tentar trazer na discussão isso, que nenhum catador tem que trabalhar por doação de material. Isso a gente fala para a prefeitura, que muitas prefeituras, infelizmente, ainda fazem isso. Não, pô, estamos te dando material, né? Quando a gente. Isso fala, inclusive, do Anderson, né? Que a prefeitura vai contratar a empresa, fala de contrato. Quando vai conversar com a cooperativa, pergunta o que quer de ajuda. Não, a gente não quer ajuda. A gente quer prestar um serviço. A gente quer ter um contrato. Desculpa. Deixa eu só comentar sobre isso aqui, Nath. A gente está até com alguns convidados interessantes aqui Deixa do eu Carisma. pedir, só desculpa pelo bispo. O bispo pediu desculpa, me mandou uma mensagem, ele realmente não está conseguindo acessar o microfone dele, então por isso ele não vai conseguir dar continuidade aqui na participação dele. Então, eu acho que o que o Fábio falou representa muito o que o bispo é, e eu acho que muito importante. Fábio, obrigado, inclusive, por representar o bispo nesse momento que ele não conseguiu acessar. E é isso. Então, a gente, infelizmente, não vai ter ele aqui, mas a gente vai chamar ele para um próximo encontro para estar presente com a gente. André, agora pode. Vamos chamá-lo para um próximo aí. A Beth Arruda aqui do ICLEI, né, que lida muito com o governo. A própria Consuelita falou que quer falar daqui a pouquinho. Eu vou te chamar, Consuelita. Vamos fazer uma filinha aqui. Não vou entrar nas perguntas de vocês agora, pessoal. Mas só para exemplificar isso, Fábio, uma vez eu estava conversando com a prefeitura, e a prefeitura falou comigo a mesma coisa da minha amiga. Falou, não, a gente apoia demais os catadores. Como que se apoia? Ah, a gente deu o galpão para eles, a gente deu um caminhão e a gente paga o motorista, o salário do motorista e a alimentação do motorista. Eu falei, tá, mas você não paga pelo serviço de coletar na rua? Ele, não. Eu já dou isso tudo, você quer que eu dou mais coisas? Eu falei, mas você não está pagando. Isso chama trabalho escravo, né? Isso, inclusive, a justiça brasileira analisa, se for uma empresa fazendo, como similaridade de trabalho escravo. Por que que nós, prefeituras, continuamos fazendo isso? E eu chuto dizer que a gente deve ter muitas prefeituras que ainda apoiam, né, ajudam os catadores dessa forma hoje em dia no Brasil, né, dando caminhão, galpão e pagando o motorista, mas não pagando pelo serviço prestado. Um caso interessante lá no TC100 é que a cooperativa que fazia a coleta na cidade. Aí a cooperativa, segundo ele, não limpava bem a cidade, porque a cooperativa catava o que tinha valor, né? Ela não catava o resíduo orgânico, né? E a prefeitura foi abrir um edital para contratar uma empresa para coletar. Ou seja, saiu de um momento que ela não remunerava para coletar para um momento que ela remunerava. Só que o edital tinha um parágrafo que falava assim, proibido participar cooperativas. Olha que interessante. Eu ponho a cooperativa, exijo um trabalho alto nível, não pago. E na hora que eu vou pagar, eu não permito ela se profissionalizar e ser atendente, né? Isso também é um caso real que aconteceu, muito interessante e recente, né? Estamos falando de 2019, 20, né, Fábio? Muito recente. Elisângela, vamos à sua pergunta? Você Oi, consegue me dar a microfone? consegui entrar aqui. Tudo bom, gente? Bom Ótimo. dia. Obrigado, Elisângela.
Tudo bom? Muito legal estar ouvindo várias pessoas aqui. Fábio, eu já peguei seu contato com o Roberto da Anca, né, para poder falar com você de outro assunto da cooperativa. Bom, eu sou Dardá, né, que faz latinha de alumínio, tenho já seguida, já trabalho do Hub, enfim, estou aqui também com do Roberto, então é super legal estar aqui com vocês, estar ouvindo várias coisas. Mas minha pergunta foi muito no sentido da questão do pagamento do serviço ambiental. Eu tenho passeado e visitado e conhecido várias cooperativas, tanto na Bahia, Manaus, aqui em Jacareí, que fica aqui a fábrica onde eu estou hoje, e a maioria delas, né, tem uma questão de documentação muito forte, não tem documentos, tal, assim, quer dizer, nossa ideia era pagar pelo serviço da cooperativa, então a indústria pagando esse trabalho que hoje é feito por grandes corporações, né? Você tem Xambipar, GRI e tal, várias grandes empresas, mas a gente, assim, vimos em todo, nesses 3 estados brasileiros, nenhuma tem o mínimo, né? Como que a ANCAT pode suportar nesse processo desta também capacitação, de educação, mas de deixar minimamente as cooperativas aptas para poder prestar o serviço e ser remunerado como tal? Acho que esse ponto que vocês trouxeram é super importante e hoje se paga para outras grandes corporações, mas não, vamos pagar para a cooperativa. Então, essa foi a minha pergunta no chat, e agora estou verbalizando aí para vocês. Olha, assim, são de formação, capacitação, treinamento, trazer informação, né, de como funciona e como deve funcionar a cooperativa. A gente está aí com algumas iniciativas, inclusive com a Novelis, trazendo essa importância da formalização, né, quais são os direitos e deveres do cooperado, como a cooperativa tem que estar em dia para, inclusive, avançar para os negócios externos, as parcerias. Agora, a gente sabe que a realidade é essa, que você está trazendo muitas, ainda não conseguem ter essa conformidade de documento. Nesse sentido, é que a gente tem trabalhado, enquanto Movimento Nacional dos Catadores, ANCAT, e Unicatadores, nos diálogos com o governo, para que realmente a gente possa, né, dentro desse instrumento que se chama Crédito Estruturante de Reciclagem de Embalagens, o SERE, e até no de Massa Futura, mas também eu acho que é importante até para quem trabalha com certificado, né, que é mais o papel, mas o que a gente coloca é o seguinte: a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, a gente está propondo, e já está aí até colocado na lei, que a gente possa, né, nas nossas propostas, a gente tem colocado, que a gente possa ter um prazo para que as cooperativas comecem a emitir nota fiscal. E você fala, ué, mas como ela vai comprovar essa massa, né, que ela poderia estar recebendo um investimento de crédito? Uai, com nota de entrada no comércio atacadista. Então, por que que a gente não consegue que aquela cooperativa que ainda não emite nota, mas que entra num programa estruturante? E aí eu quero dizer, muitos programas querem só pegar as que estão boas. A gente não pode deixar as outras para trás, a gente tem que apoiá-las. Exatamente, exatamente, Fábio. A gente tem que, e isso o programa da ANCAT, né, o Reciclar pelo Brasil, que a ANCAT é a entidade gestora, a gente busca, isso, olha, a gente sabe que você não está emitindo nota. Ou a gente busca um arranjo via rede, né, que aí a rede aí repassa o crédito, como o próprio Carioca disse aí em relação à Rede Sul, ou a gente sabe que a gente está pondo quase que um crédito de massa futura, investindo sem ter aquele retorno, porque a gente vai investir no primeiro passo, que é vamos trazer a conformidade, eles poderem emitir MTR, emitir a nota fiscal, só que isso vem um monte de necessidades acessórias. Você vai ver, tem que ter o alvará, o AVCB. A VCB, Então, que é super difícil, né, para eles. a lei coloca uma situação que depois, quando você vai descer ela para a realidade, você vê que tem uma série de necessidades. Então, nesse sentido que a gente tem defendido que essas organizações, associações cooperativas que ainda não estão em conformidade, elas possam aí por um período de 18 meses, talvez 24 meses, trabalhar com notas de entrada no comércio atacadista. Por quê? Porque
hoje, se o problema da colidência, e é isso, é porque 90% passa pela mão do catador e esse catador entrega num comércio atacadista, que depois esse pode estar oferindo os créditos, porque o catador não está emitindo nota, ele não tem como garantir que a origem é dele, né? Que ele é dono, digamos, daquele crédito, pois foi ele que captou aquele recurso, aquele resíduo, né? Então, a gente tem colocado aí para o governo isso. Olha, a gente precisa que haja esse espaço de tempo para que elas possam se organizar, porque isso é fundamental para que a gente possa realmente fazer a reciclagem inclusiva, a logística reversa inclusiva e trazer o que já está colocado na lei de 2010, na política nacional, e que está reforçado nos decretos que vieram agora esse ano, que é a inclusão, a priorização e o esgotamento das massas das organizações de catadores. Porque a gente não entende que a gente possa avançar na logística reversa se realmente a gente não fizer essa busca ativa. E aí, quando eu falo a gente, eu estou falando dos programas de logística reversa, a gente tem que ir para a busca ativa para identificar as cooperativas. Às vezes é mais fácil comprar o crédito no comércio atacadista, mas aí a gente tem que responder, eu sou estruturante ou não? Essa é a questão, né? Acho que tem que se colocar no papel que você está. Se você está se colocando como programa estruturante, isso faz parte do teu jogo, fazer essa busca ativa, buscar que quem está fora possa entrar para a gente não deixar ninguém para trás. Legal. Daqui a pouco eu vou mandar uma mensagem para você, para a gente falar mais, viu, Fábio? Quer dizer, Tá a joia, Ardá está Elisângela. querendo fazer vários trabalhos e aí estamos precisando de vocês aí com as cooperativas que hoje não estão no radar. Legal, obrigada aí pela fala. André, passo para ti. Obrigado você, Elisângela. Então, vou ser ativista aqui, tá, Elisângela? Que é o meu papel, tá? Procure, Elisângela, as cooperativas não estruturadas, que eu acho que é muito comum também a É gente essa sempre que buscar também nós estruturar. achamos, viu, André? Tem várias aqui em Nossa, Jacareí, tem uma só na cidade e tá precisando de ajuda. Tem para Lagoinhas, Manaus, eu vi várias lá. Então são essas que a gente quer a suportar. gente, a gente, a gente sempre busca as que são muito organizadas, né? E claro, gera valor, é mérito delas serem organizadas, nada contra. Mas Mas a é gente importante, precisa de as que não esforço. estão. Então, A gente essas precisa. é nosso foco. Isso aí. Isso aí. Bacana. O Legal, J... obrigada. Obrigado a você. O JP mandou uma pergunta muito interessante aqui que eu vou ler. Não sei se você quer falar, JP. Eu gostei bastante da pergunta. O JP é do nosso time aqui do Hub Incríveis. Opa, posso sim, Vai e lá. só também falar, gente, que depois de mim deixar a Maria falar, que ela tá segurando uma pergunta aí, acho que É, faz um tempo, ela é a próxima. mas deixa eu fazer aqui, era para você, Fábio, mas vale para você também, Telines. Que assim, nesse sentido, quando você estava falando sobre o pagamento de serviço ambiental, e também com o que o André tinha falado, vocês da ANCAD, vocês têm um dado que mostra que sem os catadores e catadoras o Brasil perderia a posição de maior reciclador de latinhas do mundo, porque eu tinha visto esse dado um tempo atrás, né? Que, meu, sem catadores e catadoras, o Brasil ia perder completamente sua posição no ranking global de um dos maiores catadores do mundo, né? Se eu não me engano, de catador de latinhas de alumínio, o Brasil é campeão mesmo, considerando as taxas, né, de reciclagem do mundo. E eu acho interessante também colocar que eu acho que eu vi ontem, se eu não me engano, uma notícia de que o Brasil continua nessa posição. Eu acho que era uma notícia da BBC, se eu não me engano, da CNN. Eu vou tentar achar aqui enquanto a gente fala, que acho muito interessante compartilhar isso, mas seria essa a minha pergunta. Se a gente tem esse dado para mostrar. A primeira coisa é assim, é uma coisa que eu sempre tenho colocado, porque eu acho que às vezes as pessoas confundem. Uma coisa é prestação de serviço ordinário. Esse que é o de coleta, é o de triagem. Isso para a gente é um serviço ordinário, assim, no sentido que ele é comum, que as prefeituras já contratam empresas para fazer isso de alguma forma. Outra coisa é o pagamento de serviço ambiental, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, vamos fazer o pagamento de serviço ambiental. Não. Prestação de serviço é uma coisa, pagamento de serviço ambiental é outra coisa, que vem com outras contas, outras monetizações, custos evitados, externalidades O seguinte aí, positivas. galera.
Aham, Negativas, opa, Bispo, legal. Então, só para rapidamente passar até para o Telines e para o Bispo, aham, o que eu acho é o seguinte, claro, é esse estudo que eu demonstrei em relação a 90% das embalagens pós-consumo passam pela mão de um catador ou uma catadora. No caso do alumínio, a gente já sabe que isso é difuso, porque tem o zelador, tem a secretária doméstica, tem enfim, uma série de pessoas Catadores. que Uma série de veem catadores no meio do caminho. que vem na latinha um potencial de ter um aumento de renda, porque é um material valorizado e isso faz com que isso aconteça, né? A gente tem esse índice. aham, Agora, eu acho que uma preocupação que a gente tem é que ter um índice desse não significa que essa cadeia, digamos, não está envolvendo exploração, trabalho escravo, ou aham, em tipologia de servidão por dívida, que essas latinhas a gente vê aqui em São Paulo e a gente ficou espantado com a produtividade que um usuário, né, de drogas tem para satisfazer o seu vício, a quantidade que ele consegue catar para trocar por, pelo seu, né, pelo seu vício, pela sua droga que ele está sendo usuário. aham, Então, é isso que a gente fala. Bem, a gente precisa também entender a cadeia, né? É um resultado importante? É um resultado importante, ninguém está dizendo, mas que a gente tem que olhar esses microcosmos, né? Vai lá no centro, na Cracolândia, entender como é que a latinha é reciclada, né? Se a gente for olhar, e aí Telines, Bispo devem ter essa informação, a gente sabe que, inclusive, o crime, né, organizado começa, às vezes, a tomar espaços que eram espaços de cooperativas, de reciclagem. Tem várias situações de estados paralelos e municípios que eu já visitei que você tem que pedir autorização para entrar na área de transbordo, que virou um lixão, uma catação, não é um transbordo bonitinho que nem Belo Horizonte, que cai já na caçamba, mas é. E às vezes até por exigência. E esses transbordos, pelo menos dois que eu conheço, que eram para operar bonitinho, esse domínio do crime organizado, das facções, enfim, viraram lixões de novo. Por quê? Porque eles falam, não vai jogar dentro da caçamba, da carreta, né? Joga aqui no chão, a gente vai catar. Agora, por que esse interesse? Porque também dá para lavar dinheiro, dá para, né? Dá para fazer outras coisas aí que certamente interessam. Então, e ainda tem isso, então, né, Telines? Fábio, Os nossos companheiros têm que viver ainda com essa pressão do crime. perfeito, cara. Eu tive num evento até com o Roberto essa semana da Abralatas, né? E números deles diz que desde 2004 que eles têm um índice acima de 95% de recuperação das embalagens produzidas no país. E que em 2022, 100% das latas, né, elas foram recuperadas. Só que é o que eu comentei lá. Eu vou só fortalecer o que você falou muito bem aí. Que é como se a gente tivesse sido convidado, você e o Fábio foi convidado para ir na festa do André. Eu não fui. Então, quer dizer, eu não fui convidado, mas eu fui assim mesmo. Então, eu sou um penetra entre o consumidor e a indústria final. Tem vários penetras no meio do caminho que desviam esse resíduo das cooperativas de reciclagem. Porque o índice que eu tenho aqui Baixíssimo. de entrada é 2%. A gravimetria da Coopercaps hoje, 2% é lata de alumínio. Então não chega. O Não cara na chega. balada, ele já vai na balada, já deixa a porta-mala do carro dele aberta e vai consumindo e vai jogando ali, porque ele sabe que ali agrega um valor. O caso da Cracolândia, eu posso dar um exemplo aqui até mesmo do Rio de Janeiro, que é problemas que a gente enfrenta lá de ter que pedir licença, porque o poder paralelo tomou conta das coisas. Né? Eu acredito que, assim, mesmo com um índice de 2% de entrada na cooperativa,
nós trabalhamos com ticket médio. Então, tudo que é passível de ser reciclado, para nós é importante, sabe? A latinha de alumínio é importante? É, mas o vidro também é, porque ele está dentro desse faturamento médio que eu tenho para poder gerar emprego, renda, dar oportunidade cada vez mais para mais pessoas. A cooperativa não tem finalidade lucrativa. Cada vez que a gente desenvolve um trabalho de educação, de conscientização, e conseguimos aumentar entre 4 e 5 toneladas mês o volume de material de entrada, eu consigo gerar mais um posto de trabalho. E assim a gente vai melhorando cada vez mais. É importante que as outras cadeias também, sabe, do papel, por exemplo, quando se fala de crédito de logística, né, eu acho que esses índices hoje do acordo setorial são muito baixos. A gente precisa rever isso. Né? Por quê? Porque plástico é menina dos olhos, a latinha de alumínio é a menina dos olhos, o vidro também. Mas papel, quase 60% de tudo que é processado, classificado e comercializado dentro da cooperativa de reciclagem é de papel. E, às vezes, a massa, o valor agregado de crédito desse tipo de material é lá embaixo. E a gente não consegue comercializar tudo isso, não consegue agregar valor a essas massas. Gente, eu só pedi para interromper o Fábio aqui um pouquinho, que eu vou ter que sair, mas eu vou tentar entrar aqui do meu celular para a gente continuar o papo. Um abraço aí para todos. Bispão, palavra é Abraço, sua. Carioca. Super obrigado aí. Eu Bispo, vou tentar entrar de novo pelo celular, ótimo, tá boa bom? viagem. Obrigado. Bispo, Bispo, que bom que você conseguiu entrar. Se apresente aí. Eu vou falar muito bem, a gente não teve o prazer de se tá no conhecer. mudo, Bispo. Não sei o que aconteceu, mas consegui. Bom dia para todos e todas aí, desculpe. E aí, obrigado pelo convite aí, André, Natália e a galera da Humber dos Incríveis. Eu acho que é importante a gente entender hoje o sistema do trabalho das catadoras e catadores. Né? A gente pode dizer que a jornada de trabalho, a gente pode focar em 3 modelos de trabalho, 3 modelos de negócio. As catadoras e os catadores que estão dentro de cooperativas ou associações, aí tem aqueles outros catadores e catadoras que hoje não estão nem dentro nem de cooperativas e associações, pode ser os autônomos, pode ser os avulsos, pode ser, e aí o outro, já um modelo que é o catador que acabou já se profissionalizando pelo seu trabalho e tal, que é o catador que acabou criando seu CNPJ, seu MEI e tal. E acho que a importância que a gente tem que ver é o seguinte: cada um tem a sua realidade, né? Eu acho que o catador ainda ele tem que entender que ele é protagonista da sua história, né? Importantes os parceiros, o conhecimento, a tecnologia e a inovação, mas a gente também tem que estar por dentro do apoderamento dessa tecnologia, dessa inovação. Vamos dar um exemplo. A gente lutou há mais de 50 anos para sair formação de cooperativas e associações. Lutamos para ser remunerado pelo nosso trabalho. Lutamos para poder condições melhores de trabalho. E aí, o que acontece? Aparecem muitos outros atores que não têm nada a ver com a questão dos catadores e catadoras e se apoderam desse conhecimento e não trazem esse conhecimento, não compartilham esse conhecimento, né? E aí nós catadores às vezes ficam pensando como a gente vai lidar com uma situação, porque nós já fazemos esse trabalho, aí muda essas palavras meio técnicas, né? Então acho que é importante que todos que estão aí entender que tem que valorizar o trabalho dos catadores e catadores. Ele tem que também trazer essa tecnologia, essa inovação social. Existe muito hoje uma questão, mudanças climáticas, aquecimento global, crédito de logística, crédito de carbono, e aí isso não chega realmente nem nas catadoras e nos catadores. E tem uma questão também, quando um catador ou uma catadora e um catador começa a pensar um pouco fora da curva, ou começa a entender que ele faz parte desse mercado,
E aí tem uma galera que acaba também não fazendo essa tecnologia, acaba se apoderando, né? Eu acho que a gente tem que tentar aí, fortalecer todos os atores da cadeia, né? Mesmo os catadores. E a gente sabe que a realidade que as cooperativas hoje e as associações não vão supor, não vão conseguir fazer o trabalho com todos os catadores. A gente acha que é 90, tem os dados aí, mas a gente não tem os dados assim realmente que hoje 90% das catadoras e catadoras não estão dentro de cooperativas e associações, criaram seus modelos de negócio. Eu acho que é importante a gente valorizar e trazer essa tecnologia e inovação. Não adianta a gente centralizar, né? Existe muita centralização. Acho que a gente fica só fazendo live e falando isso, falando aquilo, mas a gente sabe que na ponta realmente não muda nada, né? E, e é isso, eu acho que tem que ter o valor. E a Combosa Seletiva veio com não é, essa missão de compartilhar o conhecimento. Não adianta saber como se faz um MTR e não ensinar o outro catador e outra catadeira como se faz uma logística, como se faz uma operação, como se vende serviço, como se cria um meio. O grande problema não são todas, tá? Mas tem muitas startups que acabaram se apoderando desse conhecimento técnico que eles já têm, mas também acabaram se apoderando desse conhecimento prático e não compartilha isso com todos os catadores. A gente poderia até pensar em fazer um dossiê. Como fazer um dossiê realmente para ver quem está do lado das catadoras e dos catadores, que traz o conhecimento, que compartilha o conhecimento. Exemplo, o Fábio Seguinho aí, né? Um cara com muito tempo, mas a gente vai aprendendo coisa com ele, mas ele aprende com nós. Ele traz esse conhecimento também com outros técnicos que eu conheço. Mas eu acho que hoje a questão está muito centralizada, né? Então, está muito em tecnologia e inovação, que é importante, mas não está respeitando o protagonismo das catadoras e catadores. Acho que é isso, né? Acho que a gente tem que fazer mais olho no olho e não olho por olho. Né? A gente fala de economia circular, economia regenerativa, mas tem muitos que hoje tem a economia circular de os olhos de é só ganhar dinheiro, né? Economia circular ganhar dinheiro, mas economia circular já feita há mais de 50 anos por nós catadores e catadores. Já tinha essa missão, mas não desse jeito, com essas palavras, mas tá, eu acho que a gente tem que parar um pouco aí desse muito discurso bonito, tal, mas realmente na prática, na ponta, não chega nem para as catadoras e nem para os catadores. Acho que é isso. Obrigado aí, Bispo. Eu fiquei lembrando aqui de uma época, teve um protesto aqui em Belo Horizonte dos trocadores de ônibus, porque os ônibus começaram a digitalizar, né, com cartãozinho. E o que aconteceu, né? Igual todo mundo faz no capitalismo, eu brinco que o capitalismo não é o modelo que deu mais certo, é o modelo que deu menos errado. É o modelo que está mais em voga no mundo, mas é um modelo que deu menos errado, realmente, né? O capitalismo funcionou e tem esses ajustes a serem feitos. Não é sobre o fato da tecnologia substituir o trocador, porque isso ia ser natural, né? Isso ia acontecer. Mas é sobre como a gente faz essa transição, né, Bispo? Como é que a gente é ruim em fazer de forma inclusiva? A gente simplesmente vai lá e demite os trocadores, né? E na catação eu sinto isso também na circularidade, né? A gente cria um modelo, a gente não pensa no catador, a gente exclui ele, né? Fala assim, então a gente pega o material sem o catador. Quando a gente chegou lá no TC100, na cooperativa da cidade, foi muito interessante, porque tinha a vice-presidente que me recebeu, o presidente estava fora no dia, e ela me apresentou a cooperativa inteira, né? E eu virei para ela e falei assim, e você interage com os catadores independentes aqui que catam na rua? Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, qual que é a sua interação da cooperativa com o catador de rua? Ela falou, não, aqui em Telêmaco Borba a gente não tem catador de rua. Eu falo, você não tem nenhum catador de rua? Ela, não, aqui não existe catador de rua. Eu falei, que legal, onde você guarda as latinhas de alumínio? Aí ela, não chega latinha de alumínio aqui. Aí eu virei para ela e falei assim, e o que acontece com as latinhas de alumínio aqui? Porque no supermercado tem um monte vendendo. E ela falou, não sei, sabe? Então, assim, olha só, a vice-presidente da cooperativa não tinha noção dos catadores independentes existentes. Depois nós fomos lá e mapeamos, nós temos um slide só de rede invisível dos catadores, né, de Telêmaco Borba, e a gente conheceu o Odair lá, por exemplo, que era esse cara que tinha um carro e ele era um tipo de catador que era a família inteira trabalhando no MEI, e ele tinha carro e ele era mais um intermediário do que um catador. Ele evoluiu, né? Ele começou como catador, catando na rua, juntou dinheirinho, conseguiu um carro, começou a fazer transporte de resíduos junto com os outros catadores. E esse mercado ele não é organizado. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. Muito boa sua contribuição, Bispo.
E a gente, no Hub, sempre que a gente pensa um projeto, a gente faz uma pergunta, como é que a gente é inclusivo? Todos os nossos eventos tem que ter uma mulher. A gente chamou várias mulheres catadoras aqui, a gente não conseguiu. Que bom, né? Como a Nath falou, meio copo cheio, porque as mulheres estão sendo demandadas, mas tem poucas, né? É o mesmo problema de conselho de impacto, né? A gente tem poucas líderes mulheres negras, por exemplo, no mundo, e como é que você exige que tenha uma mulher negra em cada conselho? Tem um desafio a ser feito, né? Nós temos que desenvolver mais mulheres negras para conselhos. Então, nós estamos fazendo um trabalho disso na banda. Achei muito interessante o tema. A gente tinha mais uma pessoa que queria fazer pergunta, que era a Maria Consuelita, mas ela infelizmente teve que sair. Prazer demais a abrir o canal para ela. Mais perguntas, pessoal? A gente mandou aqui no chat, eu vi que a Olga mandou aqui, né, Olga? Quer fazer uma perguntinha? Ou foi só um comentário? Não estou te ouvindo, Olga. Não sei se o microfone está ligado. Uai. Ele Oi. estava lá em cima. Agora sim, agora sim. Desculpa. Não, é mais um comentário de uma provocação mesmo, né? Porque eu tenho visto coisas, assim, comportamentos, né, das pessoas completamente inaceitáveis, né? E aí e assim, fui num restaurante que se diz natural, que respeita, né, um posicionamento regenerativo, etc. E quando você olha no lixo, é uma coisa assim horrorosa. Então, assim, por que que nesta hora não se desloca mesmo uma pessoa para ficar lá orientando? Ah, porque custa. Sim, custa, mas faz parte, né? Acho que dessa escolha, né? Então, e eu acho que precisa mesmo, quando você falou das catadoras mulheres, eu já pensei em muitas coisas, assim, como que a gente consegue também valorizar por outros caminhos, né? Não, claro, remuneração é isso, e o Fábio diz, né? E o próprio Carioca, eu gero um resíduo hoje, quer dizer, eu ofereço o meu resíduo para poder sobreviver hoje, né? Então, acho que tem caminhos muito desafiadores, mas eu acho que esta aproximação e desmistificação, né, vai fazer com que a gente consiga valorizar este trabalho. E aí eu não vou me importar de pagar por este serviço ambiental, né? Então, acho que a gente precisa trazer essa realidade próxima das pessoas, dos consumidores, né? Então, Muito pensei bom, Olga. nisso. Até que Eu ponto queria é... só fazer um comentário que em relação a essa questão, né, que o material não tem interesse, o catador não tem interesse no material, por quê? Porque o material não tem valor, não tem comercialização, ou o valor é muito baixo, e aí quando a gente fala de um catador autônomo, ele não vai pegar o vidro, não vai, né, porque tem um valor baixo. Mas eu acho que se a gente começar a remunerar pelo serviço, aí o vidro vai ser a bola da vez, porque o vidro é pesado, então se você vai receber por tonelada, o vidro vai dar um impacto muito importante nessa renda, e a gente já tem visto isso no nosso caso, no nosso projeto piloto de pagamento de logística reversa e serviço para catadores autônomos, que já com a comercialização conjunta, o interesse deles mudou em relação aos materiais, porque primeiro que já ganhou um material, mas mesmo assim ainda vinha pouco vidro. Na hora que ele começou a receber por tonelada de coleta realizada, que é em torno de R$ 210, e por tonelada de crédito de logística reversa, aí em torno de R$ 90, ele falou, opa, eu vou começar a pegar vidro. Ele começa a deixar. Isso a gente entende, inclusive, que é uma medida anticíclica e que pode ser um grande impacto de um pagamento de serviço ambiental, é justamente você pagar esse serviço ambiental para que esses materiais que podem estar ficando no ambiente, porque não tem valor econômico, rota econômica, rota tecnológica, que eles recebam esse aporte como medida anticíclica. Olha, não tem valor, mas a gente vai pagar para garantir que você recolha e ele não fique no ambiente, né? Então, são coisas que a gente sabe que se fizer, acontece. Material que não tem interesse vai começar a ter interesse, né? Então, a gente acredita muito também como uma medida anticíclica para diversos materiais aí que a gente tem enfrentado problema, como flexíveis, plásticos flexíveis,
vidro, né? Que na hora que você coloca um valor por tonelada, isso daí começa a ficar interessante para que as cooperativas percam tempo em movimento ou invistam, né? Tempo em movimento, porque vão ter uma remuneração para isso. Se não tem, não vão investir tempo em movimento nisso, né? Eu Com só certeza. queria colocar um pouco como funciona o modelo da Combosa, para vocês entenderem que quando você tem um apoio técnico, você tem um apoio de tecnologia e inovação, você consegue avançar mais na cadeia, né? Hoje a Combosa é um grupo de catadores e catadoras, né? E nós estamos hoje em 11 sócios cooperados, trabalhamos com 2 veículos na rua, né? É uma Kombi, mas hoje já temos uma Sprinter e temos uma Ducati, e atendemos hoje 40 condomínios na cidade de São Paulo, 40 pontos de coleta. Desses 40 pontos, todos têm contrato e já remunera pelos serviços prestados. Se a gente for colocar numa prateleira de serviços, nós, catadoras e catadoras, fazemos vários serviços. E a Combosa é essa tecnologia, e essa é uma tecnologia de inovação, mas sem receber apoio de poder público, sem receber apoio de tal. O nosso serviço são realmente, como a outra moça falou aí do lado, ele já é pago pelo condomínio. Condomínio, escolas, eventos. Então, acho que se a gente existe vários outros modelos. A nossa ideia é de construir modelos juntos, né? Então, hoje, com 2 veículos, a gente consegue gerar 12 postos de trabalho. São catadoras e catadoras meio. E aí a gente consegue ter uma renda aí, sem receber o crédito de logística, tá? A gente não recebe crédito de logística. Por isso que a gente quer também entender como funciona esse crédito de logística. Sabemos que é por nota fiscal, tal, mas a gente pode discutir outras formas. E hoje a média de uma retirada dentro dos sócios cooperados da Combosa Seletiva chega de 3 a 5 salários mínimos, né? Sem receber crédito de logística, sem receber algum apoio da prefeitura. Tá? Então, dá para criar modelos aí com uma estrutura melhor que pode fortalecer o trabalho e trazer mais catadoras e catadores. Acho que é isso. É uma tecnologia de inovação, mas é compartilhada, né? Então, não é uma tecnologia e inovação de alguns aí centralizada, né? Acho que é isso. Boa, Bispo. Leandro, tá com a mão levantada aí? Se apresente rapidinho. Eu fiquei na dúvida Oi, ali. André. Bom dia. Meu nome é Leandro Penedo, estou aqui em Recife, Pernambuco. Em 98, não me pergunte por que, eu comprei um livro chamado Os Bilhões Perdidos no Lixo. E aí, na minha graduação, né? Você lembra, né, Fábio? Então, assim, depois da minha graduação em Administração e Marketing, eu fiz um trabalho aqui de monografia dentro do lixão de Muribeca, em Pernambuco. Era uma gestão compartilhada do Estado e 2 municípios. E no final da entrevista, né, com os catadores cooperados, eu perguntava se eles tinham vergonha ou orgulho de ser catadores. E a grande maioria deles dizia que tinha orgulho, porque não estavam roubando, não estavam matando. E a última pergunta era, se vocês pudessem pedir alguma coisa ao teu gestor direto, né, o que você pedia? Eles sempre disseram, todos, um emprego digno. Então, assim, era um contrassenso do orgulho, né, de estar trabalhando com a necessidade de ter um emprego digno. Na minha monografia também eu fiz com catador, mas é muito mais direcionado a esse papel deles como agente ambiental. E eu queria perguntar a vocês o seguinte, né, não está na hora da gente trocar nesse trabalho que acho que o Fábio que falou, de capacitar, e aqui eu vi o Bispo, capacitar o catador para ele sair desse papel de coitado, né, esse trabalho insalubre que é dia e noite na rua. Recife tem uma cultura de catadores muito forte. Não está na hora da gente mudar assim a história da legislação, da obrigação dos condomínios de disponibilizar esse lixo para o bispo de forma separada, limpa. Hoje eu sou consultor do SUSER, então assim, eu sei que dá para fazer. Porque eu acredito, quando eu fiz uma pós em 2005, eu acreditava que o grande poder de decisão de compra das pessoas, dos consumidores, seriam essa relação que as empresas e os produtos teriam com o meio ambiente. E acho que com esse movimento de ESG,
as empresas vão pensar embalagens antes da concepção de um produto. Essa embalagem precisa ser, e aí vai começar a diminuir a oferta de material reciclável para o catador. Quero ouvir a opinião de vocês se não está na hora da gente capacitar ou a gente ajudar ou ter legislações específicas para melhorar o trabalho do catador. Eles têm um papel lindo, mas é isso que o Fábio falou em relação a não poder fazer o curso, que eles catam de dia para comer à noite. E aí eles vendem a qualquer preço, porque eles precisam de dinheiro de quem tem na hora. Né? Enfim, cara, eu queria ouvir de vocês se não é o momento da gente tentar ajudar de alguma forma. Meu trabalho é muito mais de conscientizar o gerador, pequeno, médio ou grande, da separação, de que lixo só vira lixo quando o material reciclado se envolve, né, com o orgânico, com o que não é reciclado. Então, assim, não está na hora da gente começar a ajudar esses caras aí de uma forma mais definitiva, mais estruturada? Boa, Fel, Leandro. Vou pedir desculpas a todos aí que nós estamos no encerramento. Vi que você está com a mão levantada aqui, JP, mas vai ser a nossa última pergunta. Quem vai dar a honra da resposta? O nosso amigo Leandro. Quer falar, Vai. Fábio? Não, o que eu entendo, Leandro, é que a gente tem já muitas normas, né, que trazem aí várias questões. A gente precisa fazer com que essas normas sejam cumpridas. Hoje, por exemplo, antes era muito comum você ouvir isso eu estou falando lá no começo do meu trabalho, que eu fui gestor municipal de resíduos, e a gente ouvia assim, mas fazer coleta seletiva é caro, né? Ué, não é caro. Você fazia a coleta todo dia indiferenciado. Põe um dia sim, um dia não, é o mesmo custo, né? Então, é mudar o objetivo do recurso que está colocado para fazer a coleta seletiva. E é engraçado, como dessa área, né, de gestão de resíduos, eu sempre entendi que a coleta seletiva não é só a coleta de material reciclável. A coleta seletiva é a coleta do orgânico ou do rejeito, né, com a coleta de material seco. E aí as pessoas, quando falam coleta seletiva, só pensam no reciclável. Não, a coleta seletiva é uma estrutura de coleta que é pensada para coletar os diversos tipos de resíduo, por isso ela é seletiva. Ela coleta o material seco, ela coleta o orgânico, coleta o rejeito, em alguns lugares, né, que eu acho que a divisão em três é a mais completa que a gente poderia ter, para ter um orgânico legal para colocar na compostagem, né? Mas, então, a gente tem que, agora, a sociedade começar a também cobrar, né? Porque daqui a pouco todos os municípios, por obrigação legal, vão ter que cobrar taxa de resíduos, né? Taxa de lixo, taxa de resíduos. E, se vai cobrar, tem que entregar o serviço que está previsto em lei, que é fazer a coleta seletiva. Então, os municípios têm que, né, avançar nessa pauta. Isso por um lado, né, Leandro? Não sei se Telines, Bispo querem falar, eu também, senão eu fico monopolizando, e eu nem gosto, porque eu acho que eles que são os sujeitos, né? Eu estou sempre aprendendo com eles, apoiando, mas sujeito aqui é o catador e a catadora, né? Não, Eu acho eu que vai falar. Chefe, rapidinho, Bispo. Assim, eu sou totalmente a favor da profissionalização, da qualificação, e talvez algumas pessoas que não entendam o significado da palavra catador, quando a gente recorre ao Aurélio, catador é aquele que cata alguma coisa, só que não é. Ele é muito mais do que isso. O catador, ele acopla várias profissões dentro de um processo produtivo de uma empresa. É uma empresa social, mas é uma empresa. Tem ali logística, segurança do trabalho, engenheiro ambiental, enfim, administrativo, contábil, jurídico. E o catador ele precisa se empoderar, e entender a importância do seu papel dentro da gestão de resíduos da cidade. Então, é necessário, é preciso e é urgente a profissionalização, a qualificação, para que esses trabalhadores, e a sua pesquisa, mesmo tendo alguns anos, ela ainda é muito real, eles sintam orgulho daquilo que eles fazem e se sintam valorizados
pagamento do seu serviço, que é que todos nós somos comerciais. É, tudo que o Leandro falou, eu concordo. Eu acho que tem que ser, sim, mas tem que ter apoio com tecnologia e inovação, e a catadora e o catador fazer parte desse caminhada, né? É isso. Excelente, pessoal. Quero super agradecer aí mais uma vez a participação. Reforçar aqui que recebemos várias indicações de mulheres aqui, viu, Nath? A Elisângela indicou uma líder catadora. A Juliana falou que participou do Universo Unicata, né? Legal ver esse projeto sair no papel, né? Eu conversei com o Roberto uns 2 anos atrás sobre esse projeto. Conta com a gente aí, viu, Fábio? Compartilha conosco aí que a gente puder contribuir. E qual que é o próximo meetup? Excepcionalmente, teremos meetup semana que vem, né, Nath? Por causa do feriado, a gente vai fazer 2 seguidos. E qual que é o Exato. tema da semana que vem, Nath? Semana que vem o tema é comunicação. Inclusive, o Bispo já indicou a Litz. Tá quase tudo certo para a Litz estar participando com a gente, é a Barbie Catadora. E também outras convidadas aí, convidados que estão a confirmar. E aí, em breve, a gente já vai passar tudo. Já vou passar a agenda para todo mundo que está presente, pelo e-mail. Então, fiquem atentos aí para poder acessar já e já fazer a inscrição. Combinado. Muito obrigado a todos mais uma vez. Fico aqui à disposição. Ellen, vamos marcar nosso cafezinho, não esqueça, viu? Vamos retomar essa conversa. Fernando, Leandro, obrigado aí pela contribuição. Carioca, Fábio e Bispo por poder participar conosco. Vai ficar gravado, nós vamos mandar para vocês. Compartilhem nas suas redes para a gente fazer esse assunto chegar em mais pessoas, né? Porque a comunicação gera impacto e nós vamos discutir isso na semana que vem, na sexta-feira, em mais um Meetup. Um abraço. Joia, abraço, bom final de Abraço, semana obrigado. para todo mundo. Tchau, tchau. Embora mudar o mundo, meu povo. Abraço.